Mayara. Boa tarde, né, a todas e todos. Queria agradecer à professora Giancarla pelo convite, né? Para mim é uma felicidade enorme estar aqui compartilhando essa quinta-feira fria. No nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que em São Paulo está fazendo um calor, né? Em Rio Claro e Prudente. E compartilhar essa tarde de quinta-feira para a gente poder conversar e dialogar um pouco, né? Refletir um pouco. Eu e a Mayara, a gente trouxe duas falas, né, que são distintas, mas que dialogam e que elas podem ser representadas pelo título Território como Esfera de Reprodução Social, reflexões a partir das comunidades quilombolas e da construção de projetos de desenvolvimento. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um convite, né, para a gente refletir um pouco sobre o que significa pensar o território como esfera de reprodução social, né? Eu gostaria que vocês mantessem isso em mente, né, essa ideia em mente que eu vou sedimentando ao longo da minha fala. E para isso, né, a gente propôs dois textos, né, para conversar um pouco, né, sobre essa temática. Um dos textos foi o texto do Saquet, em que ele fala sobre a importância do conhecimento popular na praxis territorial. Então, ele vai falar bastante sobre projetos territoriais de desenvolvimento, a partir de uma interação entre a comunidade acadêmica e entre as comunidades rurais, né, na produção, na construção de conhecimentos que sirvam de subsídios para pensar projetos de desenvolvimento coerentes com as realidades locais e que venham também atender as demandas e necessidades das comunidades rurais em seus contextos específicos. E o outro texto foi o texto do Escobar, né, em que ele fala sobre os territórios da diferença. Ele vai construir uma ideia bem interessante, né, uma perspectiva bem interessante para pensar o território nessa ideia da reprodução social, que é o território ontológico, né, que a gente pode entender como território visto como um espaço de vida, né? E o que o Escobar coloca nessa reflexão? Ele vai entender que as práticas territoriais das comunidades rurais, né, indígenas, campesinas, comunidades negras da Colômbia, como ontologias relacionais, né? E o que isso significa? Significa que são práticas territoriais direcionadas à defesa da vida, né? São práticas territoriais que não se baseiam em lógicas dualistas, né? Que são comuns nessas perspectivas mais nas perspectivas modernas, ocidentais, orientadas pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, que são perspectivas que se orientam a partir de dicotomias, né, entre espaço e tempo, entre sociedade e natureza, sujeito e objeto. Essas perspectivas vão entender a natureza como um conjunto de recursos a partir de um viés bastante utilitarista, né, um conjunto de recursos naturais que podem ser apropriados, né, e transformados, visando a reprodução do capital. Então, ele diz que as ontologias relacionais, que são as práticas territoriais das comunidades tradicionais, é o contrário disso tudo, né? São contrárias a essa lógica moderna, capitalista, unimundista, né, que ele chama, e ele diz que essas ontologias relacionais são, então, práticas territoriais baseadas em uma rede densa de interrelações, de materialidade, e que existe uma relação aí direta com a natureza, e essa natureza ela é significada e transformada visando a reprodução da vida, né, a manutenção da vida. E ele também comenta que as batalhas travadas, né, pelas comunidades para enfrentar projetos de desenvolvimento que são predatórios, né, que buscam destruir os territórios, expropriar os territórios, os recursos que aí existem, como lutas ontológicas, né, que são estratégias, então, de enfrentamento às imposições, à violência capitalista representada por grandes corporações e muitas vezes pelo próprio Estado.
Então, são estratégias de resistência para a defesa da vida e elas são diversas, né? Elas podem ser vistas nas práticas de agricultura, muitas vezes orientadas por saberes de antepassados, nas redes de apoio mútuo, de solidariedade e no reforço dessa rede densa de interrelação e de materialidade que o autor coloca. Bom, agora focando nas comunidades negras rurais, né? Apesar das comunidades afrodescendentes, né, do Pacífico colombiano, elas serem distintas das brasileiras, elas também vão compartilhar experiências, especialmente, né, experiências de enfrentamento ao racismo em sua forma estrutural na América Latina e aos projetos de desenvolvimento econômico representados por atores diversos, né? E essas comunidades, elas vão fazer isso apresentando os seus modos de vida como possibilidade. E não como uma única possibilidade, mas como uma das possibilidades entre muitas possibilidades de construir o mundo, né? Construir o território. E isso é o que o Grossfogel e o Escobar vão chamar de pluriverso, né? Inspirado nessa ideia do zapatismo, que é entender o mundo em que caibam muitos mundos. E aí, quando a gente transfere essa reflexão para o contexto brasileiro, para pensar as comunidades quilombolas, a gente nota que existem o compartilhamento de experiências, né? Existem similitudes, né, nessas estratégias de resistência, e que os quilombolas aqui no Brasil, eles são bastante diversos, né? Os quilombos aqui no Brasil são bastante diversos. São mais de 3.000 comunidades reconhecidas pela União. Na verdade, existem aí estimativas realizadas pelo IBGE, que seriam mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, e a CONAC, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, ela vai estimar mais de 6.000 comunidades, né, 6.300, 6.330 aproximadamente, que ainda não foram reconhecidas, né? A gente percebe que existem muitas comunidades que ainda não foram reconhecidas pelo Estado. E no Brasil, né, não existe nenhuma única região que não tenha uma comunidade quilombola, né? E o interessante disso é a gente reconhecer a diversidade, né, existente entre as comunidades. Elas compartilham, né, experiências compartilham experiências, sim, com certeza, elas compartilham, né? Mas elas também se constituem em territórios distintos, né? Em contextos sociais, econômicos, ecológicos distintos. Então, é interessante a gente ter isso em mente para a gente não essencializar as comunidades quilombolas, né? Para a gente romper com os imaginários que normalmente se constroem em torno delas, e também reconhecê-las em sua complexidade, em sua diversidade. E eu gosto muito de fazer essa reflexão, né, quando eu falo sobre isso, que é de que quando a gente fala, né, dos quilombos aqui no Brasil, é interessante a gente pensar de que quilombo que a gente está falando, né? De qual comunidade, de qual território que a gente está falando. A gente está falando dos quilombos na Amazônia, né, da Amazônia, de que região? É do Nordeste, da Paraíba? De que região, né, da Paraíba? De que lugar? É do Rio Grande do Sul? São os quilombos da Campanha? São os quilombos da Serra dos Tapes, do Litoral Norte, da região metropolitana? Porque aí a gente vê que elas são muito diversas e que elas vão empreender estratégias de reprodução social em coerência com a realidade em que elas vivem, né? E o território nesse processo vai desempenhar um papel muito importante, né? E aí, o que é o território? Né? O território ele pode ser interpretado de diversas formas e ele de fato né, por diferentes áreas do conhecimento. O território ele não é um conceito de uso exclusivo da geografia, e na própria geografia vão existir aí diferentes significados, né, para o conceito de território. Eu não vou ficar aqui falando coisas que vocês já sabem, né, mas é mais para dar uma pincelada, dar uma relembrada, né. Então, tradicionalmente, o território ele é atribuído a essa ideia de Estado-nação,
As tradições geográficas europeias e anglo-saxãs são as que mais reforçaram, né, essa visão sobre o território. Mas na América Latina, o que ocorre? O território ele vai ganhar novos contornos, né? Ele vai incorporando questões sociais, questões culturais, políticas, a dimensão vivida do território, ela vai ganhando cada vez mais visibilidade, mais relevância, a partir das experiências de comunidades, das experiências territoriais, né, de comunidades rurais e comunidades urbanas também. E aí, no contexto das comunidades quilombolas, é interessante a gente ver que o território, reconhecer que o território, ele não é apenas um conceito, né, que a gente usa, uma categoria espacial analítica. O território, ele se converte também em uma ferramenta política, de ação política, né, na organização social e política das comunidades para elas reivindicarem direitos diversos, né, habitacionais, educacionais, né, de produção agrícola e para reivindicar o próprio território. E no caso brasileiro, né, no caso das comunidades quilombolas aqui no Brasil, elas estão enfrentando dificuldades extremas para ter os seus territórios reconhecidos, demarcados e titulados. É um processo que está sendo obstruído por atores diversos, né? E se a gente for parar para pensar, historicamente o território ele sempre foi negado, né, para as comunidades quilombolas, para os quilombos. E embora a gente tenha aí uma quantidade significativa de comunidades reconhecidas, né, pelo Estado, pela Fundação Cultural Palmares, precisamente, e que, lembrando, né, que é um número muito aquém dos números apresentados pelo próprio IBGE e pela CONAC, existe uma discrepância muito grande, né, entre as comunidades reconhecidas pelo Estado e as comunidades que têm os seus territórios titulados. É um processo que tem sido muito lento, né, existem processos abertos há 10 anos, e especialmente agora, né, que o INCRA, que é o responsável, né, pela titulação, pela demarcação, ela está sob comando de opositores históricos, né, desse processo de demarcação dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, que é o setor ruralista. E agora também a gente tem um governo, né, que é um inimigo categórico, né, das comunidades quilombolas, dos povos das florestas, e eu acho que a gente não precisa ter medo, né, de falar isso, porque é evidente, né? É um governo que sempre foi explícito desde o início com relação ao seu tratamento aos quilombolas, né, aos indígenas, e a gente percebe isso de múltiplas formas, de diversas formas, né? E um exemplo interessante que eu gostaria de passar é o seguinte, vou mostrar alguns dados aqui que são relacionados a quantidade de comunidades quilombolas reconhecidas. Só uma pequena observação nesse copia e cola de links, eu acabei colocando o link errado, tá? Essa informação é da Fundação Cultural Palmares, mas o link aqui está equivocado. Se a gente for analisar, for observar, né, esses dados, a gente consegue perceber que existe uma média, né, de reconhecimento de 150, 200 comunidades aproximadamente reconhecidas por ano, né? E a gente vai percebendo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 já dá uma diminuída e esse ano de 2020, essa informação é de fevereiro. Eu dei uma olhada ontem, né, e foram reconhecidas, além dessas 5, mais 8 comunidades, aproximadamente. Mas aí a gente ainda percebe que é muito inferior se comparamos aos anos anteriores, né? Se a gente compara aos anos anteriores. Então, a gente consegue notar que existe aí uma agenda política em curso, né, de invisibilização e de extermínio também, né? E sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante. Mas antes eu gostaria de comentar que esse reconhecimento que os quilombolas recebem, né, esse reconhecimento enquanto tal, né, feito pela FCP, ele abre a possibilidade para o processo de regularização de terra, né? Primeiro vem o reconhecimento pela FCP e depois vem aí uma longa trajetória que vai culminar na titulação do território.
né? E o reconhecimento também abre a possibilidade das políticas, das comunidades quilombolas acessarem políticas sociais, acessarem as políticas públicas, né? Que já estão escassas, né? E as comunidades elas não estão tendo pleno acesso, né, às políticas públicas, as políticas de desenvolvimento territorial, rural, né, como as políticas habitacionais, as políticas de produção, os programas de produção agrícola, né. Pelo contrário, elas estão sendo afastadas, né, cada vez mais desses programas. Agora, considerando o contexto, né, da pandemia, né, da Covid-19, os dados eles não são nem um pouco animadores, né? O número de contágio entre os quilombolas e indígenas tem aumentado bastante. Eu tenho aqui algumas informações sobre isso, né? De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB, existem 15.180 casos confirmados entre os indígenas, isso são dados atualizados, tá? Eu dei uma conferida ontem mesmo. Existem 517 óbitos, né? Entre os indígenas e 129 povos afetados. E no caso dos quilombos, de acordo com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, existem 3.465 casos confirmados, 134 óbitos e 797 casos monitorados. A CONAC está em parceria com o Instituto Socioambiental para ir monitorando, né, o avanço do coronavírus nas comunidades, identificar, mapear as comunidades e também mapear os problemas, os principais problemas enfrentados pelas comunidades e também as estratégias aí de enfrentamento, né, esse contexto, esse momento tão difícil. E aí a gente nota, né, que bom, primeiro que o entendimento, né, dessas organizações, o que eles têm avaliado aí a partir dos dados, é que o coronavírus tem matado nos quilombos uma pessoa por dia, né, um quilombola por dia. E essa é a realidade. E a gente vê que não existe nenhuma iniciativa, né, por parte do Estado em atender às necessidades e às demandas das comunidades. E é isso que as comunidades elas têm denunciado, né? Elas têm apontado para invisibilização, né, dos quilombos na pandemia, tem comentado sobre a falta de iniciativa, né, das autoridades públicas, a falta de ação política, a falta de atenção às especificidades, né, às demandas específicas das comunidades na pandemia, tem falado sobre casos de subnotificação, sobre a ausência de dados epidemiológicos para as comunidades, existem diversos relatos de racismo, né, nos momentos em que eles vão buscar os testes de coronavírus ou vão buscar algum tipo de atendimento, né, nas unidades de saúde. E eles também comentam que esses problemas que eles já vinham enfrentando, né, que são problemas oriundos da ausência de políticas públicas, eles estão sendo agravados, né, o efeito da ausência de políticas, por exemplo, de infraestrutura, de acesso à água, né, políticas sociais de acesso à saúde, esses efeitos eles estão sendo agravados, né, e deixando as comunidades quilombolas em situações de mais vulnerabilidade. E aí, como resultado da pressão e da organização, né, das comunidades tradicionais e de movimentos sociais, foi aprovado um projeto de lei, que é o projeto de lei 1142, que tem como objetivo estabelecer planos de emergência para atender às necessidades, né, das comunidades tradicionais agora com o coronavírus. E o problema nesse contexto todo é que o presidente ele vetou 22 pontos, né, do projeto de lei. E aí, entre esses pontos, está o fornecimento, dos pontos vetados, né, está o fornecimento de água potável, a distribuição de materiais de higiene e limpeza para as comunidades indígenas, a obrigatoriedade de liberação de verba para atender os indígenas também, a saúde dos indígenas, né, a instalação de internet,
a distribuição de cesta básica, facilidade no acesso a esse auxílio emergencial também. Então, esses são alguns pontos que foram vetados e é o que está em jogo agora, né? As comunidades e os movimentos sociais têm se articulado para demandar aí a derrubada desses vetos, né? Pressionar a derrubada aí dos vetos. E o que a gente e aí, só para voltar, né, um pouco para a nossa reflexão inicial, a gente vê que as comunidades quilombolas elas estão sendo aí impactadas diretamente pelo que o Escobar vai chamar da ontologia dualista, né, que vai separar a natureza da cultura, o indivíduo da comunidade, a sociedade da natureza, que faz a distinção entre nós e os outros, né, nós e eles. E a gente pode entender essas práticas também como políticas de extermínio, né? Como políticas de genocídio. E eu acho que a gente não precisa ter nenhum receio de nomear essas práticas pelo que elas são. Né, nomear essas, não precisa ter receio, né, de nomeá-las também tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político. Eu acho que é importante a gente manter o rigor, né, nas interpretações que a gente faz, mas a gente não precisa relativizar nada, né? E, bom, essas políticas de extermínio, elas vão se dar aí em suas mais variadas dimensões, né? Políticas, econômica, social, ecológica. A gente pode até pensar, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? Não vou me aprofundar nisso, até porque não é minha área de estudo, mas a gente vai ver que as comunidades elas estão enfrentando sérios problemas de acesso à água potável, por exemplo, por diversos fatores, né? Desde os projetos de desenvolvimento econômico que se instalam de forma predatória e autoritária nas comunidades e até pela própria questão do câmbio climático, né, da mudança climática. E a gente tem um exemplo muito próximo nosso no Rio Grande do Sul, né? Uma das comunidades da região de Pelotas passou aí por sérios problemas de acesso à água. A gente teve no verão, claro, agora a gente está com bastante chuva, né, nas últimas semanas, mas o verão de 2019 para 2020 não choveu quase nada. E o que ocorreu? As cacimbas e as sangas, né, que são utilizadas para abastecer as casas e a água também utilizada para a produção agrícola, secaram. E aí a gente sabe que sem água, principalmente aqui no contexto do Rio Grande do Sul, a produção de alimentos ela fica impraticável, né? E, consequentemente, a segurança e a soberania alimentar das comunidades, elas ficam ameaçadas. Então, a gente também precisa pensar, né, em situações em que a produção de alimentos ela não está sendo possível, né, pela falta de assistência, pela falta de política pública, né, de recurso e também pela questão das mudanças climáticas. E as comunidades rurais, principalmente as menos capitalizadas, né, as que têm uma relação direta com a natureza, elas são as primeiras a sentirem o sintoma. Elas são as primeiras a sentir o sintoma, né, do câmbio climático e são as primeiras a sentirem as consequências, né. As comunidades urbanas periféricas também são as primeiras a sentirem o impacto, né, de ações políticas que são promovedoras da desigualdade. Gente, eu acabei esquecendo de apresentar os dados aqui, mas esse é o último slide. Né, na hora de falar, a gente vai esquecendo de passar os slides, né? Mas tudo bem, esse é o último, que era sobre os casos de coronavírus nos quilombos. E, bom, me encaminhando agora para o final da minha fala, né? Eu acredito que essa trajetória aí das comunidades, né? Ela está relacionada a essa ideia de pensar o território como uma possibilidade de reprodução social. Eu acho que a gente pode refletir dessa forma, mas eu acho que para a gente também conseguir fazer aí as devidas conexões, as devidas relações, a gente precisa também pensar o território para além do espaço físico, né? É materialidade? Sim, com certeza, mas eu acho também que é importante entender o território a partir de sua multidimensionalidade, né? Pensar a natureza, pensar a cultura, as relações sociais, territoriais, pensar a ancestralidade, pensar o futuro. E aí, se a gente pensa, né, o território a partir dessa dimensão vivida, a partir das experiências das comunidades rurais, né, das comunidades tradicionais também, a gente pode entender que outros mundos
são possíveis, né? Outras formas de construir o território, de construir o espaço geográfico são possíveis. E eu gostaria, né, de finalizar essa reflexão com uma mensagem um pouco mais positiva, mas eu acho que a conjuntura ela não está deixando, né? Ela não permite, né, no momento. E é interessante a gente estar atento, né, a isso, reconhecer que o momento pelo qual a gente está passando agora é bastante grave, né, bastante sério. E algumas medidas que têm sido tomadas, né, pelas autoridades públicas, especialmente agora no contexto da pandemia, têm sido as piores possíveis. E isso tem tornado o cenário bastante preocupante, desanimador, para dizer o mínimo. Mas o que eu acredito, né, que como uma das ações assim que a gente pode empreender enquanto estudantes, educadores, pesquisadores em geografia, é levar a sério esses espaços que são construídos pelas populações tradicionais, reconhecê-los não apenas como um espaço de estudo, né, por meio do qual a gente se inspira para fazer os nossos TCCs, as nossas dissertações, né, tese, grupos de pesquisa, artigos que muitas vezes nem retornam para essas comunidades, né? Mas reconhecê-lo como espaços epistêmicos, de onde saem, de onde se produz conhecimento, né? De onde saem constantemente enunciados válidos sobre a realidade, de onde se pensa alternativas, né, de transformação, onde se pensam novas economias, novas propostas de desenvolvimento, críticas, de onde se saem críticas bem estruturadas, né, críticas bastante coerentes com a realidade, e também de onde se saem alternativas a esses modelos, né, atuais. E é isso, gente. Muito obrigada. O meu nome é Maiara e eu vou manter a discussão dentro do âmbito que eu e a Gabi propomos, o território como uma esfera de reprodução social, reflexões a partir das comunidades quilombolas e da construção de projetos de desenvolvimento, e vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a ideia de desenvolvimento como um projeto viável, e um projeto que se torna viável a partir das possibilidades e alternativas que são colocadas nos lugares. Essa é uma discussão que parte, então, do entendimento do desenvolvimento e do desenvolvimento rural como processos que podem ocorrer concretamente, efetivamente, agora, nesse momento, dentro de cada lugar, a partir das características de cada lugar, considerando, para isso, o potencial que existe na relação local-global, e para isso eu vou usar um pouco das reflexões da Massey, entendendo que essa articulação entre o local e o global e que esse aproveitamento das potencialidades colocadas pelos lugares já vem sendo feito, inclusive por alguns instrumentos de políticas públicas, que temos como exemplos históricos, mas também recentes e até presentes na história do Brasil. E, por fim, trazer alguns exemplos dessa possibilidade que eu venho discutir a partir do caso particular de Pelotas. Bom, para isso, eu proponho entender o desenvolvimento a partir de 3 dimensões principais. O desenvolvimento como uma ideia, um projeto e um processo. A ideia de desenvolvimento, o conceito envolvido no desenvolvimento, me parece que é o mesmo desde que esse termo surgiu no discurso público, ainda na segunda metade do século XX. O desenvolvimento envolve mudança para melhor, envolve mudança positiva na vida das pessoas. Essa sempre foi a ideia preconizada ou evocada pelo desenvolvimento. Infelizmente, os projetos que foram colocados em prática ao longo do tempo, infelizmente, na maioria das vezes até, nem sempre foram tão efetivamente comprometidos com essa ideia. Em vez de uma vida melhor para todos, o que acabou acontecendo foi uma apropriação seletiva do crescimento econômico, do progresso técnico, enfim. No entanto, existem exemplos, e existem exemplos, inclusive, atuais, de projetos de desenvolvimento pensados a partir das realidades locais. Projetos de desenvolvimento que são, portanto, particulares, porque emergem das características dos lugares, das demandas, das realidades, das necessidades, das potencialidades dos lugares e dos grupos que ocupam esses lugares.
O projeto de desenvolvimento, portanto, ele deve ser pensado de uma forma particular, a partir dos lugares. E pensado a partir dos lugares, os projetos de desenvolvimento podem mobilizar processos efetivos, concretos, de mudança na vida das pessoas. Processos que vão ser, ao contrário dos projetos, sempre únicos, específicos, porque vão ser desenvolvidos a partir do enfrentamento de potencialidades, de características, de dificuldades que vão ser únicas, que só vão se estabelecer a particularidade exclusiva daquele lugar. A partir do enfrentamento dessas dificuldades ou da identificação de potencialidades que não foram inicialmente previstas, é possível repensar o projeto inicial e então colocar em curso um projeto cíclico de promoção do desenvolvimento. Para entender o desenvolvimento nessas três dimensões, eu acho que é muito interessante pensar um pouco na discussão que a Doreen Massey faz sobre espaço e sobre lugar. A Doreen Massey ela vai dizer que o espaço ele tem basicamente três atributos principais. Ele é relacional, ele é múltiplo, ele é a esfera da multiplicidade e ele é aberto. Ele é relacional porque o espaço ele se constrói a partir de relações, a partir do encontro entre diferentes relações. Ele é a esfera da existência dessa multiplicidade de relações. E é por isso que a gente pode, a partir dessa perspectiva, questionar um pouco do que o Escobar coloca no texto dele sobre esse sentido único do desenvolvimento, sobre essa trajetória de imposição única de que a Gabi falou, de um sentido, de uma modernidade norteadora de todas as sociedades. O espaço é aberto, nele convivem múltiplas trajetórias, portanto, cada país, cada comunidade, cada contexto espacial pode pensar o seu desenvolvimento de forma autônoma, pode construir as suas próprias trajetórias e não precisa seguir os caminhos percorridos por outros países, por outras regiões, por outros lugares, porque esses caminhos, em muitos sentidos, não podem ser replicáveis em termos materiais, e em muitos outros sentidos não atendem às necessidades, às demandas e às características das populações locais. Reconhecendo essa multiplicidade, essa coexistência da multiplicidade no espaço, se pode perceber que o espaço se torna aberto, aberto ao futuro, aberto às trajetórias, aberto a novas construções que considerem as identidades locais. E a partir dessa consideração, se pode entender a relação local-global como intimamente relacionada. O global não é uma dimensão etérea, uma dimensão superior que controla tudo, que está presente em tudo. O global, ele também ocorre a partir dos lugares. Os lugares produzem, reproduzem, se contrapõem ao global. Claro que determinados lugares têm maiores margens para agir, para controlar, para determinar lógicas, mas isso não significa que os outros lugares, aqueles que ocupam posições de maior controle, de maior dominação, não possam agir, não possam demonstrar suas identidades e não possam solidarizar as suas demandas e então fortalecer seu poder de ação. Reconhecendo essa relação, o desenvolvimento ele se torna aberto, ele se torna possível, a mudança se torna um projeto viável. E é um projeto viável que se constrói a partir de uma perspectiva particular de entendimento do lugar. A Doreen Massey, ela fala do lugar como um entrelaçamento de relações. O que ela quer defender com isso é que não se atribua uma única identidade ao lugar, que se reconheça a multiplicidade de identidades que existem no lugar, que se reconheça que essas identidades, elas sofrem processos constantes de transformação, elas não são estáticas, elas não são determinadas e fechadas. Isso tudo é verdade, mas eu acho que essa definição da Doreen Massey do lugar como um entrelaçamento temporário de relações, em alguma medida, ela nega que os lugares, eles não têm, é claro, uma única identidade, mas eles têm uma certa ligadura entre as suas identidades. Eles têm uma tessitura que envolve, de alguma maneira, essa multiplicidade de identidades e dá a ela uma característica própria. Uma característica que se construiu ao longo do tempo, que se construiu ao longo das vivências que esses lugares passaram. Existe uma particularidade no lugar,
Existem múltiplas identidades, mas existe também uma certa ligação particular e individualizada que garante a identidade dos lugares. E quando se reconhece essa identidade, se abre a porta para essa possibilidade de solidarização entre diferentes lugares, que podem não ser contíguos, que podem não ser próximos, mas que podem ter causas em comum, podem ter demandas em comum, lutas que são próximas, que são similares. Essa ideia que o Escobar trouxe de tentar solidarizar os diferentes mundos para fortalecer o poder de agência das periferias, como o Grossfogel fala, ampliar a voz desses lugares, fortalecer as lutas e as demandas deles. E para isso, eu acredito que seja preciso reconhecer essa particularidade, não única, mas individualizável dos lugares. Bom, dentro dessa perspectiva, a ideia de pensar o desenvolvimento rural como viável, ela parte do entendimento de que os lugares têm que ser pensados a partir dos lugares, como o Saquet defende, a partir das suas próprias características, das suas próprias trajetórias, dos seus potenciais, do potencial criativo das suas populações, de que há tanto tempo o Celso Furtado já falava. Porque é nos lugares que existem os horizontes de emancipação desses lugares. São nos lugares que a agricultura familiar, que as instituições envolvidas na promoção do desenvolvimento encontram, de fato, margens efetivas para atuar e para promover mudanças concretas na realidade da vida das pessoas. É dentro dos lugares que existem condições objetivas para que se possa mobilizar mudanças, para que se possa promover processos de transformação. Isso não significa dizer que não é necessário que exista uma certa coordenação nacional que articule esses projetos locais de desenvolvimento, que pense alguma forma de tentar contrapor as desigualdades regionais, de tentar articular esses projetos, pensando em um grande projeto nacional. Isso também não significa que não se deve ter um futuro de sociedade, um horizonte mais amplo, que tenha uma perspectiva menos assimétrica de sociedade, de organização econômica, enfim, tudo isso é necessário e importante, mas nós não podemos permitir que a impossibilidade, pelo menos no contexto atual, dessa coordenação nacional com olhar de alguma forma mais equânime, ou com o objetivo de redução das disparidades regionais, impeça, imobilize ou desmobilize a valorização da importância dessas iniciativas locais, que acontecem, que estão acontecendo e que estão produzindo resultados importantes, apesar de todo esse contexto nacional tão desmobilizante. Isso significa entender o desenvolvimento rural como endógeno, como emergindo dos lugares, emergindo das demandas dos lugares, mas não fechado, não insulado, não fechado sobre si mesmo. Um desenvolvimento que se constrói a partir do local, mas que está aberto ao entendimento, à consideração, à análise de iniciativas exteriores que tenham alcançado sucesso e que possam ser pensadas de forma adaptada, de forma ajustada às características do lugar e possam ser colocadas em prática. O que eu quero dizer com isso é que o desenvolvimento rural, apesar de dever ser endógeno, ele deve ser capaz de aprender com as experiências exteriores. Ele tem que olhar para si mesmo, para suas limitações, ele tem que olhar para frente, para as possibilidades que estão abertas de futuro, reconhecendo os seus fracassos, as suas insuficiências, os seus insucessos, então olhando para trás, mas ele não pode se impedir de olhar também para os lados e reconhecer as iniciativas que têm avançado e que podem, de alguma maneira, ser adaptadas em novos projetos que vão ser unicamente desenvolvidos naquele lugar, de uma forma particular, através de processos de desenvolvimento. Isso implica em construir e identificar alternativas que são postas pela realidade ou pelas realidades que nos cercam, sem perder de vista horizontes mais abrangentes, causas, a construção de modelos sociais mais ambiciosos em termos de democracia, em termos de igualdade entre os grupos envolvidos, mas agir propositivamente.
essa perspectiva de entender o desenvolvimento e o desenvolvimento rural como algo concreto, como algo que pode ser, de fato, mobilizado, ela tem precedentes históricos que podem ser retomados. A gente pode considerar o caso do estado de bem-estar social, que, claro, é um modelo localizado, é um modelo que tem uma delimitação temporal também muito específica e que foi possível, por um determinado período, em um número muito restrito de países, provavelmente não poderia ser replicado em outros contextos diferentes daquele grupo de países, porque não haveriam condições materiais para isso, mas o fato é que se tem um exemplo histórico de apropriação e de controle democrático do Estado e dos mercados. E existem outros exemplos, talvez não nesse grupo tão privilegiado de países. A gente pode considerar os avanços significativos que o Estado indiano do Kerala conquistaram a partir de princípios não muito distantes dessa lógica do estado de bem-estar social. Então, popularizando os serviços sociais, dinamizando os serviços sociais, se aproveitando dos baixos níveis de salários, ampliando a população a esses serviços, com isso gerando empregos, incorporando economicamente as suas populações e elevando, inclusive, a renda regional. Então, existem exemplos históricos, existem precedentes. Não pensar o desenvolvimento rural como um processo efetivamente viável, ainda que no contexto atual, não é uma perspectiva somente teórica ou conceitual, mas uma perspectiva que se inspira em construções que já foram realizadas, inclusive em contextos que têm realidades mais próximas da brasileira. E em contextos ainda mais próximos da nossa realidade, quando a gente considera, por exemplo, os mercados institucionais. Os mercados institucionais, eles são um exemplo de apropriação positiva do mercado de troca. Eles são o Estado mobilizando uma articulação entre mercado de intercâmbio capitalista e reciprocidade. Eles permitem, através de uma política pública, uma esfera de proteção social à agricultura familiar para que ela se insira no mercado de troca capitalista. Então, existem instrumentos objetivos que podem promover uma inserção produtiva da agricultura familiar, mesmo sob uma lógica que nós sabemos que é virtualmente assimétrica. O que eu quero dizer com isso é que é preciso ir além da demonização do mercado e da santificação do Estado, ou mesmo da demonização do mercado e do Estado. Mercado e Estado, eles são fenômenos históricos estruturais que perpassam todas as sociedades. O que nós temos que fazer não é questionar a validade dessas instituições, mas pensar em formas mais democráticas de apropriá-las. E existem, novamente, no caso brasileiro, muitos exemplos disso. O próprio processo de criação do PA, que se aproveitou dessa permeabilidade da política brasileira e conseguiu construir um projeto que promoveu mudanças significativas, importantes, como nós vimos na discussão dos mercados institucionais. Então, é preciso desenvolver estratégias de apropriação democrática das instituições, não recusar as instituições. E é a partir dessa perspectiva que eu trago um exemplo concreto do caso de Pelotas e dessa possibilidade de construção de projetos de desenvolvimento viáveis. Essa figura ela foi construída a partir das entrevistas que eu realizei para minha tese com instituições ocupadas da promoção do desenvolvimento rural em Pelotas, com gestores, com extensionistas, com entidades, exclusivamente com entidades, no caso dessa figura, não com agricultores. Os círculos azuis, esses globos azuis que se encontram nas extremidades do cubo, eles representam eixos ou diretrizes centrais que essas instituições entrevistadas consideravam como aspectos essenciais para o desenvolvimento rural do município. As linhas que conectam essas esferas em azul no cubo, elas indicam estratégias, linhas de ação mais específicas de como esses mediadores pensavam alcançar a contemplação, esperavam de alguma forma resolver ou atuar nesses eixos fundamentais do desenvolvimento. Então, existem muitas possibilidades, mas a gente pode pensar, por exemplo, na comercialização.
no problema da comercialização dos produtos da agricultura familiar. O problema da comercialização, na visão dessas instituições entrevistadas, ele se liga aos mercados, à lógica de mercado e às dificuldades que os agricultores eles têm em se inserir na lógica de mercado, em se inserir nesse sistema que envolve uma racionalidade um pouco diferente da racionalidade da agricultura familiar. O que essas instituições promovem para tentar superar esse processo? Eles promovem reuniões formativas com instituições, com instâncias representativas da agricultura familiar, das cooperativas, com lideranças das comunidades, tentando preparar essas lideranças para operar sob essa lógica de mercado e, com isso, conseguir facilitar o processo de comercialização dos seus produtos. Ao mesmo tempo, a comercialização, ela se liga ao acesso ao crédito. E se liga ao acesso ao crédito porque o acesso ao crédito permite capital de giro para essas cooperativas e para esses agricultores, o que dá a eles uma certa afluência de capital que impede que eles sejam cooptados ou que eles tenham que recorrer aos atravessadores que oferecem pagamentos à vista ou mesmo pagamentos adiantados, mas muitas vezes por preços irrisórios ou que sequer cobrem os custos de produção. O acesso ao crédito, por sua vez, ele se liga à organização social, à garantia de direitos, que é outro eixo importante do desenvolvimento, o que essas instituições tentam alcançar por meio de projetos de formação, por meio do acesso à documentação aos agricultores, às comunidades quilombolas, exemplo, de modo a lhes permitir que elas acessem as políticas públicas, que elas possam acessar os programas que permitem o crédito, que liberam crédito para a agricultura familiar ou para essas diferentes formas de agricultura familiar. Ao mesmo tempo, a comercialização, ela também se liga a estratégias de agregação de valor aos produtos, como as agroindústrias permitem. E, com isso, há estratégias de tentativa de fidelização dos consumidores, a tentar fazer com que os consumidores se tornem consumidores permanentes, constantes dos produtos da agricultura familiar, o que liga às agroindústrias a necessidade de infraestrutura rural, então, investimento na manutenção das estradas, a necessidade de ampliação da rede de energia elétrica, de internet nos espaços rurais, para poder atender às necessidades dessas agroindústrias, e se liga também ao turismo que vem sendo desenvolvido, por exemplo, em Pelotas, por meio de uma rota de cicloturismo que envolve um município e que envolve também o município de Canguçu. E nessa rota de cicloturismo, os ciclistas que participam têm pontos de parada e em pontos de comercialização de produtos das agroindústrias familiares. Com isso, eles conhecem esses produtos e podem procurar por eles nos pontos de comercialização dentro da cidade. Vejam, existem muitas outras possibilidades, esses pontos vão se ligando a outros. O que eu quero falar com isso é que pequenas iniciativas bastante simples, como reuniões de formação, como o processo de regularização da documentação de comunidades, eles podem mobilizar processos muito significativos de dinamização do desenvolvimento rural. Eu não quero dizer com isso que o modelo, como Pelotas vem conduzindo o seu desenvolvimento rural, ele se aproxima de um modelo ideal, nem de longe. Existem muitos problemas, muitas limitações, insuficiências gigantescas, as coisas nem sempre operam da forma dinâmica encadeada como esse cubo tenta demonstrar, mas o que eu quero dizer é que existe a possibilidade, é que os processos desenvolvidos no espaço rural, eles têm um poder de articulação e de mobilização muito grande. Nós podemos pensar nos mercados institucionais, por exemplo. Os mercados institucionais, eles são programas públicos para a inserção da agricultura familiar no mercado de intercâmbio capitalista. Mas, em função deles, nós podemos perceber uma multiplicidade de processos, nós podemos perceber o incentivo à produção agroecológica, o incentivo à agregação de valor à produção das famílias de agricultores, a formação de agroindústrias, a ampliação, consolidação dessas agroindústrias, o incentivo a processos de articulação, de solidarização entre os agricultores, entre cooperativas, que
desenvolvem laços cooperativos e, com isso, inclusive, acabam formando grupos que utilizam dos programas. A gente pode pensar, por exemplo, na aposentadoria rural, que é basicamente a universalização de um direito social também às populações rurais. E, a partir disso, a gente pode falar em dinamização das propriedades familiares, em incorporação dessas unidades familiares, de processos produtivos mais modernos. Nós podemos falar, em última instância, de uma renda que permite a reprodução social do grupo familiar. Então, os processos mobilizados, os projetos de desenvolvimento, as iniciativas locais, elas têm um grande poder de articulação, de mobilização e de promover transformações que podem não ser revolucionárias. A gente pensar, por exemplo, na questão dos mercados, ela envolve questões extremamente abrangentes que vão sei lá, evocar a estrutura macroeconômica brasileira, problemas cambiais, enfim. Mas, localmente, existem iniciativas que podem promover o enfrentamento dessas questões, não a resolução, mas o enfrentamento que permita melhores condições para a reprodução social de muitas famílias. Eu quero mostrar no segundo slide, agora, um pouco da perspectiva dos agricultores familiares. Essa figura, ela fala um pouco sobre o horizonte que os agricultores que eu entrevistei têm construído sobre o desenvolvimento. Então, a forma como eles enxergam o passado é uma forma que vocês podem perceber nas frases, eu espero que seja possível ler, é uma forma muito idealizada. Eles enxergam o passado como o momento em que a colônia funcionava, em que as coisas eram dinâmicas, em que o rural era vivo, ativo, em que a agricultura familiar era produtiva. O presente, eles enxergam de uma forma muito negativa. Eles percebem um desinteresse dos jovens, eles percebem uma piora constante, uma redução da produção familiar, uma redução de um rural produtivo, um abandono da agricultura e abandono do campo também, enfim, uma perspectiva muito negativa sobre o contexto atual. Para o futuro, eles delineiam também horizontes que não são nada positivos, eles não enxergam possibilidade de melhora no curto e no médio prazo, eles não percebem uma reversão desse quadro atual, e se isso eventualmente um dia acontecer, eles não acreditam que vão poder presenciar, que isso é algo que ainda leva muito tempo e se arrasta muito ao longo do tempo. O curioso é que, quando se pergunta a eles se existe alguma forma de reverter esse ciclo, se existe alguma forma de promover o desenvolvimento rural, de fato, a partir de Pelotas, as respostas deles são sempre muito positivas. Eles percebem que, a partir de uma mobilização conjunta de todos, de agricultores, de instituições envolvidas, do poder público, seria possível, sim, promover processos significativos de mudança e reverter uma situação que eles enxergam como muito negativa e muito preocupante, inclusive. Então, eles enxergam o desenvolvimento rural como possível a partir do contexto de Pelotas. E acho que foi isso que, em alguma medida, eu tentei trazer. Qualquer política pública, qualquer iniciativa de intervenção na igreja, ela vai comportar limitações, ela vai comportar insuficiências e ela vai comportar muitas dificuldades. Mas essas limitações, insuficiências e dificuldades não podem ser entendidas como um obstáculo intransponível. É preciso ter um viés crítico, aberto a percorrer múltiplos caminhos, aberto a estratégias diversificadas, que reconheça a importância da apropriação democrática do Estado e dos mercados como instâncias que podem sim favorecer a reprodução social da agricultura familiar, e que essas políticas públicas, essas iniciativas locais, esses projetos de desenvolvimento podem sim resultar em processos que modifiquem ou que reduzam as dificuldades enfrentadas por muitas famílias, sem antes necessariamente romper com o sistema que está posto. Eu sei que o panorama nacional não é dos mais favoráveis em termos políticos e agora também em condições de saúde pública, mas nós não podemos nos deixar desmobilizar
por esse cenário. É nesses cenários que é preciso ainda mais demonstrar a viabilidade do desenvolvimento e visibilizar as iniciativas de desenvolvimento que têm funcionado ou que pelo menos têm produzido resultados, para que elas inspirem novos processos, para que elas promovam novos projetos e que conduzam a um processo de desenvolvimento que, de fato, transforme as vidas das pessoas. Aqui são algumas referências e obrigada.